como o Senhor tem sido bom, como a graça do Senhor tem invadido os nossos corações. E eu quero que você abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler desde o versículo 21. Já vou ler porque o tempo está avançando. E agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você se conectasse agora com a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você aqui. Vamos ler desde o versículo 21, então. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha. Sem, contudo, melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas das casas do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Glória a Deus! Irmãos, eu acredito que muitos de nós aqui conhecem. Quem já conhece essa história? Eu acredito que você já ouviu falar nesses milagres. Nessa história que nós lemos aqui é relatado 2 milagres poderosos, grandiosos. E o que eu quero meditar com vocês aqui hoje é o que o Senhor, Ele falou assim, de uma forma muito nítida ao meu coração, sobre uma estação que
muitos aqui estão vivendo, ou poderá enfrentar, que é o milagre sendo gerado no secreto. Fala comigo, o milagre gerado no secreto. Meus irmãos, só para nós entendermos um pouco e a gente trazer à nossa memória o contexto dessa história, esse homem chamado Jairo, ele era um homem bem quisto ali naquela ocasião. Ele era o chefe da sinagoga, ele não era qualquer pessoa, era um homem de honra, era um homem de status, era um homem bem-sucedido, era um homem religioso, um homem que estava ali com intimidade com a religião, um homem que a gente pode dizer que ele era um homem extremamente religioso. Ele era um chefe ali, ou responsável, sabe? Qual que era a responsabilidade do chefe da sinagoga? De organizar os cultos, de organizar ali, de fazer toda a gestão, de zelar pela lei, de cuidar das escrituras. Ele era um homem influente na sua época. Então, a maioria das pessoas conhecia esse homem chamado Jairo. Mas nesse contexto aqui, da vida de Jairo, meus irmãos, apesar da sua posição, apesar dos seus recursos, apesar da sua influência, tudo isso parecia ter virado pó, porque ele estava passando um momento de muita dificuldade, a qual ele carecia de um milagre, porque a filha dele estava morrendo. A filha dele estava morrendo. E é muito forte, meus irmãos, que ele estava precisando de um milagre. E aqui nós vemos nessa palavra que Jairo, ele deixa o seu lugar, ele deixa a sua posição, ele deixa ali a sinagoga e ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus suplicar esse milagre. Vamos acompanhar aqui no texto, no versículo 22, diz assim: então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Meus irmãos, isso é poderoso, porque esse homem de posição, de status, bem-quisto, bem-sucedido, ele está aqui agora numa posição de humilhação. Ele está numa posição aqui agora de se humilhar diante daquele único que poderia trazer o milagre para ele. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos pessoas que às vezes até religiosa, ela cumpre o rito ali, religiosidade quer dizer, é uma pessoa que cumpre um rito diariamente, com constância. Uma pessoa religiosa, aquela pessoa que vai à igreja, aquela pessoa que tem muitas atividades. Mas quem pode curar, quem pode fazer um milagre na minha e na sua vida é Jesus. Só Ele. Só Ele que pode fazer um milagre na nossa vida. Só Jesus que pode fazer o extraordinário acontecer na minha casa, na sua casa. E esse homem, meus irmãos, Jairo, ele representa uma pessoa, alguém que no meio de muita dor, no meio de muita aflição, ele deixa a sua posição de lado. Ele deixa as aparências de lado. Irmãos, eu e a Adriana, como pastor, a gente tem alguns testemunhos para contar para vocês de pessoas que nós atendemos. Pessoas que, no momento, eu lembro uma certa ocasião, que nós recebemos uma ligação de um irmão, falou: pastor, eu estou aqui com o irmão, ele é isso, ele é aquilo, ele nunca entrou dentro de uma igreja, ele está numa situação assim, mas ele quer ir receber uma oração. Falei: meu Deus, amor, esse homem vai vir aqui? Vai vir aqui. Irmão, na hora da luta, na hora da dor, é que nasce uma coisa chamada fé. Na hora da dificuldade, irmãos, não existe o rico, não existe o bom, não existe o mais inteligente. O que nós precisamos é de fé. E essa fé, ela vai fazer a gente caminhar em direção àquele que pode resolver os nossos problemas, que é Jesus. Aquele que pode fazer um milagre na sua vida, que é Jesus. Aquele que pode, irmãos, com o poder da tua palavra, declarar palavras de vida sobre nós. Irmãos, é muito forte, porque Deus,
Ele permite muitas vezes a dor, o sofrimento, para que nós realmente, de dentro de nós, brote algo verdadeiro que precisa ser regado, que é a fé em Jesus. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos no automático, como esse Jairo, quanto tempo, chefe da sinagoga, vivendo ali, um homem extremamente religioso, mas talvez ele nunca tinha experimentado o poder de Deus como ele experimentou na sua casa. Irmãos, e esses momentos é o que marca. Sabe por quê, irmãos? A fé verdadeira não é nós clamarmos só por milagre, não é isso. A fé verdadeira, ela é gerada quando eu e você reconhecemos total dependência de Jesus. Essa é uma fé verdadeira, meus irmãos. E muitas vezes o Senhor, Ele permite eu e você passar pela dor, apesar do status, da onde a gente está, para que nós não esquecemos que nós precisamos ser totalmente dependente dEle. Totalmente dependente do nosso Senhor Jesus. E esse homem aqui, irmãos, ele se humilha diante de Jesus. Ele se humilha diante de Jesus e ele diz: Senhor, a minha filha está morrendo. Senhor, a minha filha está morrendo. Venha, impõe as mãos sobre ela, para que ela viva. Esse homem aqui, ele estava clamando, ele estava pedindo para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor vá depressa. Eu preciso, Senhor, de um socorro imediato. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa, ore por ela, porque eu creio que ela vai ser curada. Irmãos, e nós é assim, eu não sei você, mas eu sou assim, quando eu tenho uma demanda para Jesus, a gente quer no momento, né? Fala: Senhor, é hoje, Senhor. Senhor, eu preciso te ouvir hoje, eu preciso desse milagre hoje, Senhor. Eu preciso que o Senhor faz agora, Senhor. Eu não aguento mais. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus bondoso. Faz agora. Ele podia fazer? Poderia. Mas nem sempre é assim, meus irmãos. E com Jairo também não foi. Porque Jairo convida Jesus para entrar na sua casa. E a palavra fala que Jesus estava cercado de uma multidão. Ele estava cercado do quê? Uma multidão. E além dele estar cercado com a multidão, existe uma pausa no meio do caminho, que está registrada aqui nos 3 evangelhos, irmãos. Aqui está um ensinamento muito poderoso. Muitas vezes nós oramos para o Senhor, pastor, a gente acha que só nós que temos problema, não é assim? A gente quer que Deus exclusivamente para nós. A gente acha que é só eu. A gente entra na fila da oração na madrugada, a gente coloca o celular para despertar 3 da manhã. Você fala: meu Deus, Senhor, o Senhor não está vendo meu problema? Como se só tivesse eu com problema nessa terra. Irmãos, assim como aqui no dia de Jairo, muitas pessoas têm problemas. Tem muita gente carecendo do milagre. Tem muita gente clamando esse Deus por um milagre. E Jesus aqui, ele dá um ensinamento muito grandioso para esse Jairo, demonstrando que ele não é melhor do que ninguém. O milagre pode até chegar, mas não é na sua hora. O milagre, ele pode até chegar, mas não é no momento. É no momento de Deus. Deus tem a agenda perfeita na sua vida, meu irmão. Deus, ele tem um tempo exato na sua vida. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E aqui, irmãos, nessa procissão, nesse caminho ali de Jesus, naquela caminhada de Jesus ali, aquela multidão que apertava, quantos ali estavam clamando por um milagre? Você acha que aquelas pessoas ali estavam perto de Jesus só para adorá-lo? Muitas pessoas estavam ali clamando, um ente que estava na sua casa. Tanto é que uma dessas pessoas que estavam cercando Jesus toca a orla das suas vestes e é curada instantaneamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse momento, irmãos, ali, que Jesus está indo em direção, atendendo o pedido. Jesus, ele já atendeu, ele está indo em direção. O milagre está indo em direção, mas ele demora um pouco. Ele tem uma pausa. E é naquele momento, aquela pausa ali, que aquela mulher toca Jesus. É muito poderoso. Que a demora aumenta. Imagina o coração de Jairo. Vendo Jesus ali, o povo conversando com Jesus e falando com Jesus, e Jairo ali, meu Deus, né? E a minha filha, e pensando, irmãos, imagina um pai. Imagina você com um problema. Imagina você precisando de uma resposta. E você está naquela fila.
E você está ali naquela angústia. E nós pensamos, meu Deus do céu, está demorando demais. Mas Jesus é tão poderoso que eu acredito, irmão, que Deus ele não erra. Essa demora aqui, Jairo ele estava vendo tudo aquilo. Com certeza Jairo estava próximo quando Jesus declara a cura sobre aquela mulher. Porque Jesus ele fala, quem me tocou? Não dá tempo para a gente desmiuçar todo o texto aqui, irmãos, mas presta atenção nisso. Jesus ele fala, ó, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, saiu poder. E aí, meus irmãos, aquela mulher que havia 12 anos, que estavam ali sofrendo. Talvez Jairo poderia pensar, Jairo aqui ele teve duas alternativas. A primeira era ele murmurar. Falar, Senhor, essa mulher já está de idade, a minha filha é apenas uma jovem. Essa aí, mulher já, atende eu primeiro. Ou ele podia olhar para o outro lado, ver o que Deus estava realizando e celebrar, e a fé dele ser aumentada. Que essa é a posição que nós devemos ter, meus irmãos. Quando nós estamos aqui orando e clamando, e de repente vem alguém aqui, conta o testemunho, o nosso coração tem que se alegrar, fala, o próximo é o meu, em nome de Jesus. Esse que tem que ser o coração, porque muitas vezes não é assim, irmãos. Nós vemos um irmão contando um testemunho, nós vemos a outra pessoa, Deus abençoando, o milagre dele chegando, a gente fala, Deus me esqueceu. Não é isso, passou na minha frente, sei lá, que às vezes é isso que entra no nosso coração, que está demorando, que não vai acontecer. Mas, irmãos, quando a gente vê um milagre acontecendo na vida do nosso irmão, isso tem que nutrir a nossa fé. Falar, irmão, eu creio, que Deus te abençoe, o próximo milagre é o meu. Aleluia. Nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar. Porque Jairo, aquele milagre aconteceu diante dos olhos dele, você acredita, com certeza a fé dele foi ainda mais aumentada. Falar, glória a Deus, ele está indo agora para minha casa, o milagre lá vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, ele não tarda. Sabe por quê, meus irmãos? Fala comigo assim, o processo, mais alto, o processo faz parte, agora vira para o seu irmão aí, do milagre. O processo, meus irmãos, faz parte. O processo, ele é doloroso. Meus irmãos, eu não estou aqui para criar uma utopia na sua cabeça, um céu de brigadeiro, não. O processo, ele é doloroso. E o Senhor, quando Ele estava ministrando essa palavra para o meu coração, Ele falava isso muito forte para mim, que tem pessoas que estão enfrentando um processo doloroso, difícil. Mas, irmãos, a fé é o que nos mantém ligado em Jesus. Mesmo quando parece que outros passou na nossa frente, irmãos, continue acreditando. Continue tendo fé. Continue crendo. Porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmão, sabe o que é mais difícil para mim nessa história? Não é lidar com a espera. O mais difícil, você estiver acompanhando o texto aí, você pode ir anotando, porque eu não vou ficar aqui por causa do tempo, mas preste bem atenção, que a maioria de vocês conhece essa história. O mais difícil aqui para mim nessa história, meus irmãos, não é lidar com a espera. O mais difícil aqui para mim não é isso. Porque, irmãos, a fé é você crer cegamente, fielmente que vai se realizar. O conceito de fé é esse, é a convicção. Então, se vai esperar um pouquinho mais, né, a gente tem que crer, não é verdade? Então, o problema aqui para mim, o maior desafio aqui dessa passagem, para mim, não é a demora. Para mim, não é a demora. O maior desafio aqui para mim está no versículo 35. Que quando Jesus ainda estava falando, alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Irmãos, o duro não é a gente lidar com a demora. O duro é a gente estar com pessoas perto da gente que não tem fé.
O duro, irmãos, é a gente estar com pessoas ao nosso lado que, em vez de nos encorajar, está nos jogando para baixo. Pessoas, em vez de falar para você, não, irmão, você vai conseguir. Ah, não, mas fulano de tal também está assim. Ixi, agora é de mal para pior. Parece que já viu alguém assim? Você vai contar um diagnóstico, alguma coisa, fala, não, irmão, ixi, fulano de tal, aconteceu isso com ele, morreu em 3 dias. Está repreendido, meus irmãos. Está repreendido. Sempre vai ter, irmão, sempre vai ter. Isso aqui não está aqui à toa. Isso aqui está para nos alertar. Sempre vai ter vozes tentando matar a fé antes do milagre acontecer. Sempre. Sempre vai ter vozes, sempre vai ter influência tentando matar, tentando atingir a sua fé. Porque, irmãos, essas palavras aqui, irmãos, são essas palavras que faz a gente duvidar. Porque a nossa fé, ela precisa ser nutrida. Ela precisa ser abastecida. A palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é ouvir a palavra de Deus, não é ouvir a palavra do vizinho, da mãe, quem quer que seja. É ouvir o que Deus diz ao seu respeito. Porque se foi Deus que diz, meu irmão, vai acontecer. E é tão forte, meus irmãos, que Deus, Jesus, Ele não responde à incredulidade. E eu e você precisamos aprender com o nosso mestre. Quantos de nós temos respondido pessoas incrédulas? Pessoas que não têm fé? Pessoas que estão olhando para o cenário político? Ah, não, é crise. Olha, essa empresa. Não, irmãos, eu tenho um Deus que cuida de mim, que cuida da minha casa, cuida da minha família. Aleluia! Meus irmãos, quando nós fomos adquirir aquele prédio lá, eu conversei com alguns amigos, alguns pastores, falando, pastor, cuidado, nós estamos vivendo crise. Eu falei, irmão, eu sou dirigido pela palavra do meu Jesus, não é a crise que me guia. Irmão, não é a circunstância que tem que direcionar um filho de Deus, quem tem que direcionar a sua vida é as palavras do Senhor. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Jesus, ele ignora a incredulidade. Aqui, olha que lindo, aqui no versículo 36, projeta aqui pra gente, Jesus sem levar em conta tais palavras. Jesus, ele não leva em conta. Ele diz, o que Jesus disse, gente? O que a palavra que o Senhor tem falado pra gente, tanto semana, domingo após domingo, o quê? Não tenha medo, apenas creia. Irmãos, nós precisamos crer. Não tenha medo, irmão. O milagre está demorando, a resposta está demorando, a situação não sei o que está acontecendo, o diagnóstico é ruim, as coisas estão indo de mal a pior, o cenário é caótico, macroeconomia, é dólar que está aumentando, é político que está roubando, mas não tenha medo, creia. Creia, meu irmão. Creia no milagre. Creia que Deus está cuidando de você. Creia nas palavras de Jesus, ignore as más notícias. Ignore as más notícias. É muito forte, meus irmãos. É muito forte isso. Porque nós precisamos acessar, irmãos, esse lugar. Nós somos filhos de um Deus que Ele está além das coisas naturais. Não tem como eu e você viver de uma forma natural. Não tem como nós andar no curso desse mundo, irmão. Não tem como você ler uma manchete de jornal e você tomar aquilo como verdade para a sua vida. Não tem como você aceitar, tem coisas que você não pode aceitar. Tem coisas que você não pode aceitar. E é poderoso, meus irmãos, porque Jesus aqui, Ele está perto de realizar, Ele sabia. Ele é poderoso, mesmo se ela estivesse ali, mesmo apesar da morte, Ele é poderoso, assim como Ele fez com Lázaro, que foi ressuscitado. Ele é o Deus da vida. Esse Jesus a qual nós servimos é um Deus todo-poderoso. Nós falamos aí na série passada de mensagens, 7 declarações de quem nosso Jesus é. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o Deus que nós servimos. E esse Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que está comigo, está com você, declarando essas palavras para que nós não tenhamos medo.
E é tão poderoso, irmãos, porque falando do secreto, e essa é o ponto-chave do que o Espírito Santo ministrou para mim de uma forma muito clara e específica. E essa palavra, irmãos, ela é profética para a vida de algumas pessoas aqui, e é tão real, porque Jesus aqui, a partir do versículo aqui que nós estamos lendo, a palavra do Senhor vai dizer que ele não permitiu que ele fosse acompanhado pela multidão. Jesus, ele basicamente está dizendo o seguinte: eu vou realizar algo, mas vai ser em secreto. Eu vou realizar algo, mas vai ser sem palco. Eu vou realizar algo, mas vai ser sem plateia. Eu vou realizar algo que vai ser somente ali com aquela família. Isso é poderoso, irmãos. Porque há momentos que milagres que precisam ser realizados na minha e na sua vida, irmãos, que não vai ter ninguém por perto. E muitas vezes nós questionamos Deus, mas por que está acontecendo esse isolamento? Mas por que, Senhor, parece que tem pessoas que estão sendo afastadas, parece que pessoas me deixaram. Não se preocupe, porque o cenário está sendo montado para o milagre. Irmãos, Jesus, ele conduz quem entra e quem sai da sua vida. E é tão poderoso que Jesus, ele não permite tais pessoas estar aqui. Que Jesus, ele prepara esse ambiente. Ele tira os curiosos, ele tira os incrédulos, os barulhentos, e ele vai deixar só quem realmente tem fé. Ele vai deixar só quem realmente tem fé. Irmãos, aqui, eu sei que tem milagres que Jesus realizou publicamente. Tem coisas que ele faz, para ele, isso não muda ele. Mas tem algo que ele quer ensinar para mim e para você. Tem coisas que ele vai realizar na sua vida, meu irmão, que você vai estar, no secreto. Que você vai estar no secreto. Que você vai estar ali aparentemente isolado com a sua casa. Porque tem milagres, meu irmão, que não acontecem em meio à incredulidade. E esse aqui é um exemplo dele. Porque aqui no versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Qual que foi a resposta do povo? Glória a Deus, aleluia! Foi isso? Vamos ver no versículo 40? Riram dele. Fala, mas pastor, nós acabamos de ler aqui que o povo estava chorando e pranteando muito. Agora Jesus falou uma coisa, já estão rindo. Irmãos, olha que inconstância de pessoas. Pessoas que estão com a gente, está rindo. Ou está chorando, de repente já está rindo. Ou está rindo, de repente já está chorando. Está com você no momento, de repente não está. Jesus, irmão, não permite essa pessoa viver o milagre. Irmãos, isso aqui é poderoso, porque olha só essas pessoas aqui, irmãos. Parece que estava demonstrando afeto, demonstrando que estava junto, demonstrando, não, eu estou junto, eu estou aqui, eu estou triste também com essa situação. Mas quando o milagre chega, o que a pessoa faz? Desdenha, não acredito nisso não. Isso aí é impossível, desdenhando. Pessoas inconstantes. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. E Jesus, ele é tão poderoso, tão grandioso, ele está ensinando eu e você aqui hoje. Para essas pessoas, o que Jesus fez com elas? Mandou elas sair. O milagre vai acontecer, mas com pessoas inconstantes. Pessoa que uma hora está e não está, essas pessoas não têm acesso ao milagre. Jesus, ele arranca. Então você tem que celebrar, irmãos. Às vezes você está triste, pessoa saiu, pessoa te abandonou, não sei o que aconteceu. Celebra, porque o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, irmãos. Em oração, e o Senhor está declarando essa palavra para você. No secreto, e é tão poderoso que Jesus aqui, ele faz o seguinte com aquela família, com aquele homem. Ele pega ali, ele manda todos sair. E a palavra diz que ele levou consigo pai e mãe da criança e os discípulos ali que estavam com ele para entrar onde ela estava.
Irmãos, isso aqui para mim é muito poderoso aqui nessa história. Presta atenção. Jairo, quando saiu de casa, a filha estava o quê? Não, ela não estava morta, ela estava doente. Mas quando ele estava no caminho, ele recebeu a notícia que a filha havia morrido. Irmãos, Deus é poderoso. Jesus era poderoso para chegar lá, a menina já está de pé com vida. A menina já podia estar lá em pé esperando o pai com vida. Mas Jesus faz questão de entrar no quarto com aquele pai, com aquela mãe, com a família, pegar a menina morta nos braços, diante do pai, diante da mãe, diante de todos os discípulos ali. Fala, pastor, mas por que Jesus é tão mau assim? Irmãos, Jesus, ele permite a gente passar por certas coisas, para que a gente tenha fé. Talvez se aquela menina já estivesse em pé esperando o pai, o impacto seria diferente. Jesus, ele permitiu um pai ver sua filha morta. Jesus permitiu ali o pai ver a filha ali naquele estado, para que o milagre fosse completo, para que a fé daquele homem fosse realmente ativada. Irmãos, nem tudo que Deus permite a gente passar é para nos sacrificar, não é isso não. Ele está fazendo o que? Ele está abastecendo a nossa fé. E a palavra que o Senhor disse no meu coração foi exatamente isso, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês. Não se preocupe com o processo. Não tenha medo. É difícil, é doloroso, mas você está sendo forjado. O Senhor está forjando homens e mulheres maduras. O Senhor, ele não quer meninos na fé. O Senhor, ele não quer pessoas inconstantes na sua obra. O Senhor não quer pessoas que um dia tá, outro dia não tá. Que um dia vai, outro dia não vai, outro dia não pode, outro dia não sei o que. Não, o Senhor tá forjando homens e mulheres valentes. Pessoas realmente que vão ter uma fé inabalável. Pessoas que realmente não vão olhar para a circunstância. Irmãos, porque Deus aqui, não, ele não isenta a gente desse processo, muito pelo contrário, ele transforma esse processo para nos amadurecer. Ele usa desse processo para forjar o nosso caráter. Você imagina esse Jairo, quem é ele depois desse milagre? Quem é esse chefe da sinagoga depois de viver um milagre desse? Quem é esse homem? Como é a fé dele depois desse processo? Irmão, é isso que eu e você precisamos entender. Porque o processo é doloroso, é difícil, mas depois, irmãos, a nossa fé é renovada. E eu e você podemos declarar não aquilo que a gente viu no YouTube, não aquilo que a gente viu o pastor falar, aquilo que eu e você vivemos. E é isso que Deus está fazendo. Não ignore, irmãos, o processo da sua vida. Não ignore aquilo que está sendo gerado no momento de dor e de sofrimento, porque Cristo está te aperfeiçoando. É tão forte, irmãos, que o escritor aos Hebreus vai dizer para os hebreus daquela época que por conta da perseguição, eles estavam voltando à prática do judaísmo. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita justamente para exortar esses cristãos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, seguidores de Cristo, e eles estavam passando por perseguição, por luta, e a resposta deles para Jesus foi o quê? Voltar para o judaísmo. Vamos adotar umas práticas judaizantes. E o escritor aos Hebreus escreve para ele, meus irmãos, Cristo aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Cristo aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Fala, não, pastor, isso é heresia. Não pode. Irmãos, Cristo na sua condição humana, ele está nos ensinando que o sofrimento, ele nos amadurece. O milagre é maravilhoso, meus irmãos. Mais do que o milagre eu vim pegar para você hoje aqui, é o processo do sofrimento e da dor. Porque o milagre todo mundo quer. O milagre, se nós formos aqui orar no final por um milagre, todos vão querer o milagre. Mas e se eu orar para você vir aqui hoje, para você enfrentar o processo? Eu quero fazer um convite aqui para aqueles que vão receber a dor, o sofrimento de Cristo. Quem está disposto, irmãos? E é para isso que o Senhor nos chamou. Padecer por Ele. Irmãos, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, atribulados. Irmão, a perseguição, a dor, o sofrimento está nos amadurecendo.
Não ignore o sofrimento. Não deixa isso tomar conta da sua cabeça. Não deixa você sair de um processo depressivo, ansioso, não deixa. Não deixa isso te matar. Isso veio para te fortalecer. Isso veio para aumentar a sua fé. Isso veio para fortalecer você como um homem, como um filho de Deus. Aleluia. Aleluia. E é poderoso, irmãos. E é tão poderoso porque nesse processo de dor, nós já estamos passando dor, estamos passando sofrimento. Ainda tem algo a mais que é uma coisa chamada isolamento. A gente pode falar daquele profeta que estava lá no ribeiro. Lá no ribeiro, lá, e o Senhor, ó, você vai ficar aí. E quem vai te alimentar vai ser os pássaros. Ele estava ali, ó, sozinho. Mas ele estava desfrutando do cuidado de Deus. Irmãos, é muito melhor eu e você estarmos sozinhos, desfrutando do cuidado de Deus, do que rodear de pessoas incrédulas. Rodear de pessoas que são inconstantes. Então não se preocupe, irmãos. O processo que você está vivendo, não deixa Satanás falar que você está só. Porque isolamento não é solidão. Você pode estar isolado, mas Jesus está com você. E tem coisas, irmãos, milagres. E aqui eu falo para os casais aqui nessa noite. Esse homem aqui, ele tomou aquela família. Irmão, o que Deus ele realiza na família, no casal. Deus não realiza uma coisa na vida da mulher ou na vida do homem separadamente. Não existe isso. Deus ele não trabalha, sabe, porque você é uma só carne. Deus ele chamou os dois com um propósito. Na verdade, Deus chamou um, porque vocês são um. Então não tem como, irmãos, aqui esse milagre foi realizado ali com aquele homem, com aquela mulher. Cristo está mostrando para eles, ó, o milagre aqui é para beneficiar vocês. É para beneficiar vocês como uma só carne, uma família. Quando Deus ele vem tratar algo, irmãos, na nossa vida, irmãos, não existe, ele vai tratar uma coisa na vida do esposo, ele está tratando a vida da esposa também. Os dois que estão sendo aperfeiçoados. Às vezes, irmão, Deus permite algo acontecer com o marido, que é para trabalhar a esposa. Deus permite, às vezes, algo acontecer com a esposa, que é para trabalhar o marido, porque os dois são uma só carne. Irmão, não ignore o trabalhar de Deus na vida de vocês. Deus, ele chamou vocês para uma obra. Deus chamou vocês para que vocês tenham uma fé viva. Aleluia. Irmão, Jesus, ele pega essa menina no braço, e ele declara, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo. Eu digo a você, levanta-se. Aqui, irmãos, quando a gente vai ler esse texto, o pregador, às vezes, ele empolga aqui, a gente grita, a gente ergue a nossa voz, mas aqui parece que Jesus está falando de uma forma tão doce, porque esse Talita cumi é como um pai mesmo chamando a sua filha. Eu não sei vocês, irmãos, se na casa de vocês é assim. Eu, quando eu vou acordar o nosso nenenzinho, né, que já está um pouco grande, né, falo, Pedro, levanta, Pedro. Levanta. Aí eu falo, amor, Pedro não quer levantar, não. Falo, peraí, amor. Pedro Henrique! Vem comer, menino! Aí ele já levanta, já vai. É assim também lá, Manuel? Irmãos, aqui Jesus, eu acredito que ele estava falando de uma forma mansa, doce. Menina, levanta. É forte. Acho que até agora ele acordou lá. Irmãos, Jesus, ele podia ter feito essa cura de longe, mas Jesus tomou essa criança pela mão. É um toque de intimidade. Irmão, às vezes pode estar demorando, mas vai ser melhor do que você imagina. Irmãos, eu não sei você hoje, mas eu desejo ser tocado por esse Jesus. Eu desejo ser tocado por Ele. Eu desejo receber desse toque precioso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Jesus ele está aqui hoje para tocar pessoas aqui hoje. Ele está aqui hoje para te tocar de uma forma íntima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mesmo Deus que ressuscita, o mesmo Deus que faz o impossível, é o Deus que segura na nossa mão, no quarto, no secreto.
O momento que está morto, não tem mais saída. Não, eu estou falido, não tem mais jeito, acabou, não tem mais chance, o casamento acabou. Jesus vem e segura nas suas mãos. Esse é o Jesus que nós servimos. O momento onde não tem ninguém mais por perto, Ele está segurando na sua mão, meu irmão. Jesus está segurando na mão, Ele está declarando o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A orientação de Jesus aqui para eles: olha, não espalha não isso que eu estou fazendo. Porque o objetivo desse milagre não é fama, não é palco. Não, é abastecer a sua fé. Irmãos, eu já estou caminhando para o final. E o que me marca nessa passagem aqui no final é isso. Que Jesus, no versículo 43, por gentileza, Ele dá uma ordem. Ele faz o milagre. Ele realiza o extraordinário, mas Ele dá uma ordem, para que ninguém saiba, e Ele ainda dá uma segunda ordem aqui. Mandou que dessem de comer a menina. Irmãos, olha que Deus maravilhoso. Ele faz o milagre, mas Ele dá manutenção para o homem fazer. Irmão, sabe por que tem muita gente que perde a sua bênção? Ele joga o seu milagre fora, porque ele não dá manutenção naquilo que Deus fez. Jesus, Ele entra na sua casa, Ele restaura o seu casamento, Ele te dá uma família, Ele te dá algo maravilhoso, algo extraordinário, mas você não está dando alimento, mas você não está dando a manutenção. Irmãos, o milagre ele acontece, irmãos, mas ele precisa ser nutrido. A nossa vida de fé, irmão, quando você vai ler aqui de Gênesis e Apocalipse, é algo que é progressivo, dia após dia. É algo que é crescente, é algo que nós temos que progredir. Aqui Jesus está ensinando, olha, o extraordinário aconteceu, aquele que estava morto reviveu, mas a sua obrigação é nutrir. Irmão, não adianta você fazer igual a gente faz aqui, casados para sempre, Deus fazer um milagre, não adianta você vir aqui, começar a servir o Senhor, começar a fazer as coisas, mas se você não nutrir, você vai morrer novamente. Precisa abastecer a chama no altar, a palavra, ó, desde lá da época dos sacerdotes, a instrução em Levítico era o seguinte: não deixa a chama no altar se apagar. Na hora que ela estiver apagando, joga mais lenha, joga mais lenha. Irmãos, isso vale para toda a nossa vida, para o nosso serviço, para nosso casamento, para o nosso cuidado com os nossos filhos. Tem que ter constância, nós temos que nutrir, irmãos. Eu quero que você coloque de pé, a gente está caminhando para o final, e eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos. Mais do que viver o milagre, você vai entender o processo da dor e do sofrimento. Mais do que viver o milagre, irmão, você não vai fugir desse processo. Mais do que viver o milagre, você vai entender que a dor e o sofrimento está te amadurecendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você, irmãos, depois que você receber esse milagre, que eu creio que está perto, você precisa nutrir. Eu estou falando com pessoas aqui que já recebeu o milagre, e você, talvez esse milagre parece que não era um milagre porque está morrendo. Não é porque está morrendo que não é milagre, é porque você parou de nutrir. E eu estou falando com pessoas aqui ainda que estão no processo de dor, de sofrimento, mas você precisa de fé, você precisa crer. Irmãos, essa palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração hoje, essa palavra aqui é para todos nós. Talvez você já recebeu esse milagre, irmão, e você está olhando para o milagre e ele está morrendo novamente. A culpa não é de Deus. Não adianta você terceirizar a culpa. Não adianta você ser negligente com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que abastecer, você tem que nutrir. A sua parte você precisa fazer. Não adianta colocar a culpa na esposa, colocar a culpa na igreja, colocar a culpa na circunstância, não, irmão. Você precisa nutrir. Você precisa abastecer, você precisa, irmão, você precisa regar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença.